O sol de fim de tarde iluminava o Porto de Santos com tons dourados que refletiam no mar. Navios a vapor chegavam carregados de mercadorias vindas da Europa, e a movimentação dos estivadores era intensa. O cheiro de sal misturado ao de carvão queimado dominava o ar. Carroças iam e vinham, carregando sacas de café, o grande ouro brasileiro da época. Mas, naquele dia, um navio trazia algo diferente. Algo que mudaria para sempre a forma como o Brasil olharia para a velocidade e para o futuro. Entre as grandes caixas de madeira sendo descarregadas, havia uma que chamava a atenção. Não era tão grande quanto as que carregavam maquinária industrial, mas tinha uma robustez misteriosa. Pregos reforçados, selos vindos da Alemanha e uma inscrição enigmática: Motorrad München. Foi então que um homem alto, de cabelos loiros e bigode espesso, apareceu para acompanhar o desembarque. Seu nome era Hans Miller, um imigrante alemão que deixará seu país após a Primeira Guerra Mundial em busca de novas oportunidades no Brasil. Ele parecia nervoso, como se aquela caixa fosse mais valiosa do que todo o restante de sua bagagem. Do outro lado do porto, um jovem observava curioso. Chamava-se Alberto Figueiredo, filho de uma família tradicional paulistana. Diferente da maioria dos rapazes de sua idade, Alberto não se interessava apenas por negócios de café ou política. Seu coração batia mais forte diante de máquinas, engrenagens e tudo que representasse modernidade. Quando seus olhos pousaram naquela caixa diferente, algo dentro dele despertou. "O que será que tem aí dentro?" murmurou, ajeitando os óculos redondos que usava sempre que queria parecer mais sério. Ao seu lado, sua irmã mais nova, Beatriz, ria com ironia. Ela tinha apenas 19 anos, mas já demonstrava uma personalidade firme e destemida. Não era do tipo que se contentava em bordar ou aprender piano, como as moças de sua idade. Gostava de aventuras, lia livros proibidos e sonhava em viver experiências fora do comum. "Provavelmente mais uma dessas máquinas barulhentas que os europeus adoram", respondeu, mas seus olhos também brilhavam de curiosidade. Hans, com esforço, coordenava os estivadores para levar a caixa até uma carroça. Alguns trabalhadores cochichavam entre si, assustados com o peso e a aparência estranha do conteúdo. Um deles perguntou: "Seu alemão, o que é que tem aí dentro? Parece coisa do demônio." Hans sorriu de canto, falando com sotaque carregado. "Não é coisa do demônio, meu amigo, é coisa do futuro." Alberto, que escutava de longe, sentiu um arrepio percorrer a espinha. O futuro. Essa palavra ecoava como uma promessa. Ele sabia que precisava descobrir mais. Enquanto isso, em São Paulo, outro personagem reagia de forma bem diferente às notícias que circulavam sobre uma estranha máquina que havia chegado ao porto. O coronel Antônio Vasconcelos, um dos empresários mais influentes da época, dono de terras e com ligações políticas, comentava em uma reunião: "Esses estrangeiros chegam ao nosso país trazendo invenções sem sentido. Essa tal motocicleta? Um absurdo. Quem, em sã consciência, trocaria uma boa carroça ou um automóvel respeitável por um trambolho em 2 rodas? Isso é coisa de louco." Os outros homens na sala riram e concordaram. Para o coronel, qualquer mudança que pudesse ameaçar seus negócios, como importação de carros de luxo para a elite, deveria ser ridicularizada ou abafada. Ele não imaginava, porém, que aquela máquina sem sentido se tornaria um símbolo de liberdade no Brasil. De volta ao porto, Alberto se aproximou de Hans. "Perdoe a intromissão, senhor, mas ouvi dizer que trouxe algo do futuro. É verdade?" Hans olhou desconfiado para o rapaz, mas havia algo nos olhos de Alberto que transmitia sinceridade e fascínio. "Depende. O senhor acredita no futuro?" perguntou o alemão. Alberto sorriu. "Mais do que no presente." Hans riu alto e ofereceu sua mão. "Então venha me visitar em São Paulo. Amanhã, abrirei a caixa e deixarei o futuro respirar pela primeira vez neste país." Beatriz, que até então apenas escutava, se intrometeu. "E moças também podem assistir a esse tal futuro? Ou é mais uma dessas invenções que dizem ser perigosa demais para uma mulher?" Hans arqueou as sobrancelhas, surpreso com a ousadia da jovem. "Se tiver coragem, Fraulein, o futuro não faz distinção de gênero." O brilho nos olhos de Beatriz aumentou. Pela primeira vez, alguém não a reduzia a uma espectadora passiva. Naquela noite, Alberto não conseguiu dormir. A imagem da caixa, da palavra Motorrad e do sorriso misterioso de Hans não saíam de sua mente.
Sentia que estava prestes a testemunhar algo grandioso. Beatriz, em seu quarto, também permanecia acordada. Em seu diário secreto, escreveu: "Se amanhã eu ver essa máquina de perto, será como atravessar uma porta invisível. Talvez seja a chance de provar que o mundo não é feito apenas para homens." Enquanto isso, no casarão do Coronel Vasconcelos, a notícia do desembarque da motocicleta já circulava entre os mais poderosos. O coronel sorriu com desprezo, mas seus olhos guardavam algo além da arrogância. Guardavam medo. "Não deixarei que essa moda pegue aqui. O Brasil não está pronto para máquinas que correm feito diabos. Isso só trará desordem." Na manhã seguinte, em uma oficina improvisada no bairro da Luz, em São Paulo, Hans se preparava para abrir a caixa diante de poucos convidados. O ar estava impregnado pelo cheiro de madeira serrada e óleo queimado. Alberto chegou cedo, ofegante, com Beatriz ao seu lado. O alemão lhes deu boas-vindas, e com um pé de cabra começou a soltar os pregos da caixa. O som ecoava no pequeno galpão, aumentando a tensão a cada golpe. Quando finalmente a tampa caiu, todos prenderam a respiração. Diante deles, envolta em graxa e metal reluzente, estava a primeira motocicleta que o Brasil já vira. Um tanque estreito, rodas robustas, o motor brilhando sob a luz que entrava pelas frestas da oficina. Alberto ficou sem palavras. Beatriz levou a mão à boca, surpresa. Hans acariciou o guidão como se tocasse uma obra de arte. "Senhores e senhora", disse, olhando para Beatriz, "apresento a vocês a primeira motocicleta do Brasil." O silêncio foi quebrado apenas por um sussurro admirado de Alberto. É como se fosse um cavalo de ferro." Beatriz sorriu. "Não, meu irmão, é como se fosse a liberdade." Hans olhou para os dois jovens e percebeu que havia encontrado não apenas espectadores, mas cúmplices para a revolução que estava prestes a começar. A primeira volta da moto em solo brasileiro estava prestes a acontecer, mas nem todos estavam prontos para aceitar essa novidade. O dia amanheceu claro em São Paulo, com o céu pintado de tons azulados e algumas nuvens preguiçosas flutuando sobre a cidade. Era o ano de 1924. As ruas ainda eram marcadas por paralelepípedos irregulares, cruzadas por carroças puxadas a cavalo, bondes elétricos barulhentos e, ocasionalmente, automóveis de luxo que despertavam olhares de espanto. Mas, naquela manhã, um pequeno grupo se reunia em segredo no galpão de Hans Miller, na região da Luz. Lá dentro, a atmosfera era diferente. O cheiro de madeira serrada da caixa recém-aberta ainda pairava no ar, misturado ao óleo e à graxa da motocicleta que descansava sobre um cavalete improvisado. Hans, de mangas arregaçadas e mãos sujas de graxa, trabalhava ajustando o carburador com precisão quase religiosa. Seus olhos brilhavam como os de um homem que carrega não apenas uma máquina, mas um pedaço de sua própria história. Alberto e Beatriz observavam atentos. O jovem estava inquieto, andando de um lado para o outro, sem conseguir desviar os olhos da moto. Já Beatriz permanecia sentada sobre um caixote, com o queixo apoiado nas mãos, como quem contempla um segredo do universo que acaba de ser revelado. "Então é hoje?" perguntou Alberto, ansioso. "Vai ligá-la?" Hans olhou para ele com um sorriso enigmático. "Hoje, sim. O Brasil ouvirá, pela primeira vez, o rugido de uma motocicleta." Beatriz deu uma risada leve. "Rugido. Gostei disso. Parece até um animal selvagem." Hans assentiu. "É exatamente isso. Uma fera indomável, feita de aço e fogo." Mas, ele olhou fixamente para Alberto e depois para Beatriz. Toda fera precisa de alguém corajoso para montá-la. O coração de Alberto disparou. "Quer dizer que alguém vai pilotar?" Hans se aproximou da moto, passando a mão pelo guidão. Uma máquina não nasceu para ficar parada. Hoje, ela vai tocar o chão brasileiro pela primeira vez. Mas não será fácil. Ela exige respeito. Beatriz ergueu a sobrancelha, provocadora. "E por acaso só homens têm esse respeito?" Hans riu alto, mas não de deboche. "Fraulein, a motocicleta não distingue quem a monta. Só exige coragem." O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo som de passos fortes do lado de fora. A porta do galpão rangeu quando se abriu de repente. Era Coronel Antônio Vasconcelos, acompanhado de dois capatazes robustos. "Então é aqui o circo?" disse ele, a voz carregada de desprezo. "Vim ver com meus próprios olhos essa maluquice que estão espalhando pela cidade."
Alberto se colocou à frente, irritado. Coronel, com todo respeito, isto não é maluquice. É progresso. O velho empresário gargalhou. Progresso? Isso aí não passa de um caixote com rodas. Quem vai querer arriscar a vida em cima de 2 rodas quando pode andar num automóvel confortável? Beatriz interveio, firme. Talvez alguém que queira sentir o vento no rosto e não se esconder atrás de vidros fechados. O coronel lançou a ela um olhar gelado, claramente incomodado com a ousadia da jovem. Mas Hans se adiantou. Coronel, o senhor pode rir o quanto quiser, mas quando eu ligar esse motor, não será apenas um barulho. Será o som do futuro. Vasconcelos bufou, mas permaneceu. Ele queria ver com seus próprios olhos, talvez esperando que a máquina falhasse, para poder ridicularizar ainda mais o alemão. Hans colocou a moto no chão. A tensão era quase palpável. Alberto prendeu a respiração. Beatriz apertou as mãos, ansiosa. Com um movimento firme, Hans ajustou a alavanca de combustível, girou o acelerador e, com uma pedalada forte, acionou o motor. No início, nada. Apenas um estalo seco. O coronel sorriu, vitorioso. Eu disse, não passa de sucata. Mas então, um segundo depois, veio o rugido. O motor ganhou vida com um ronco profundo e metálico, ecoando pelo galpão como o rugido de um leão despertando. O chão tremeu levemente, e a fumaça azulada escapou pelo escapamento, preenchendo o ar com cheiro forte de gasolina queimada. Alberto ficou imóvel, os olhos arregalados, como se tivesse visto um milagre. Beatriz, por sua vez, deixou escapar um sorriso quase infantil. É lindo! Hans, com um brilho de orgulho nos olhos, gritou para ser ouvido sobre o barulho. Senhores e senhora, este é o som do futuro. O coronel, atônito, não disse nada. Apenas deu meia volta e saiu, murmurando algo sobre insanidade. Mas, em seu íntimo, uma semente de medo havia sido plantada. Hans montou na motocicleta. O motor vibrava sob seu corpo. Ele olhou para Alberto e Beatriz. O primeiro passeio deve ser histórico. Quem vem comigo? Alberto hesitou, mas antes que pudesse responder, Beatriz deu um passo à frente. Eu vou. O silêncio foi imediato. Até Hans se surpreendeu. Tem certeza? Perguntou ele. Beatriz ergueu o queixo. O senhor mesmo disse, ela só exige coragem. Pois bem, eu tenho. Hans sorriu. Muito bem, Fraulein. Então segure-se firme. Beatriz subiu na garupa, ajeitando a saia como pôde. Alberto assistia, dividido entre orgulho e preocupação. Com um giro no acelerador, Hans lançou a moto para fora do galpão. As rodas tocaram os paralelepípedos de São Paulo, e a máquina ganhou velocidade, deixando um rastro de fumaça e olhares incrédulos dos transeuntes. As pessoas nas ruas paravam, boquiabertas. Crianças corriam atrás, rindo e gritando. Alguns homens tiravam o chapéu em respeito, enquanto senhoras mais conservadoras faziam o sinal da cruz, acreditando que era obra do demônio. Beatriz, na garupa, gritava de alegria. O vento batia em seu rosto, e pela primeira vez em sua vida, sentia-se livre. Não havia regras, não havia expectativas sociais. Apenas ela, o vento e o rugido da moto. Alberto, que corria atrás inutilmente, sentia o coração disparar. Não de inveja, mas de certeza. Aquela máquina mudaria tudo. Quando finalmente Hans parou a moto diante do galpão, Beatriz desceu rindo, o cabelo desgrenhado pelo vento. Foi incrível! Exclamou, ainda sem fôlego. Agora entendo. Essa máquina não é apenas ferro. É liberdade. Hans assentiu, satisfeito. Exatamente. Fraulein. A liberdade tem som, e vocês acabaram de ouvi-lo. Alberto se aproximou, ainda ofegante. Eu também quero. Preciso sentir isso. Hans colocou a mão em seu ombro. Calma, jovem. Cada coisa a seu tempo. Hoje, vocês dois provaram algo maior do que a própria velocidade. Provaram que o Brasil está pronto para a motocicleta. Mas, ao longe, alguém observava de uma esquina. Um dos homens de confiança do coronel Vasconcelos, que havia seguido discretamente para espiar. Ele partiu rapidamente, levando a notícia de que a moto não apenas funcionava, mas já estava conquistando corações.
A motocicleta havia rugido pela primeira vez em solo brasileiro, mas agora começaria a verdadeira batalha: convencer a sociedade e enfrentar os inimigos poderosos que não aceitariam um futuro tão facilmente. O sol começava a se pôr em São Paulo, tingindo o céu de tons alaranjados e avermelhados. O movimento nas ruas diminuía, mas ainda se via carroças, bondes e alguns automóveis passando devagar. Dentro do galpão de Hans, porém, a atmosfera era de pura excitação. A motocicleta, ainda quente após seu primeiro passeio pelas ruas, descansava orgulhosa no centro do espaço, como uma rainha recém-corada. Ao redor, Alberto e Beatriz discutiam sem parar sobre a experiência que acabaram de viver, cada um com os olhos brilhando de entusiasmo. Você devia ter visto a cara das pessoas, dizia Beatriz, rindo. Algumas rezavam como se tivéssemos invocado o próprio diabo. Alberto cruzou os braços, meio sério. Não é brincadeira, Beatriz. Se as pessoas começarem a acreditar nisso, podemos ter problemas. Hans, que limpava as mãos com um pano cheio de graxa, interrompeu. Sempre haverá quem tema o novo. Alberto. Sempre. Na Alemanha foi assim também. Muitos chamavam a moto de máquina da morte. Mas o tempo mostrou que estavam errados. Beatriz sorriu. Pois então vamos mostrar isso aqui também. O entusiasmo, no entanto, seria logo colocado à prova. A visita inesperada. Pouco depois, ouviram batidas fortes na porta do galpão. Não era o jeito educado de quem pede licença, era o jeito autoritário de quem exige atenção. Hans franziu o senho e abriu a porta com cautela. Do lado de fora, estavam dois homens de paletó escuro e chapéus alinhados. Tinham a postura firme e o olhar frio. Boa noite, disse um deles, tirando o chapéu. O senhor é Hans Miller? Sim, respondeu o alemão, desconfiado. Em que posso ajudar? O homem exibiu um cartão. Delegacia de Ordem Pública. Recebemos denúncias sobre atividades suspeitas neste endereço. Falam de uma máquina barulhenta que estaria causando distúrbios na vizinhança. Hans respirou fundo, mantendo a calma. Não há nada de ilegal aqui. Apenas engenharia. Os homens entraram sem esperar permissão, observando o galpão com olhares desconfiados. Um deles se aproximou da motocicleta e passou a mão pelo tanque, quase com desdém. Então é isso? A tal máquina do futuro? Beatriz se intrometeu, firme. Não é apenas uma máquina. É um avanço. O policial riu, sarcástico. Avanço? Isso é uma ameaça. Imagina esse troço disparado pelas ruas, atropelando gente. O coronel Vasconcelos tem razão. Esse negócio pode colocar em risco a ordem pública. Alberto deu um passo à frente. Com todo respeito, senhor, o senhor não entende o que está vendo. Isso não é perigo, é progresso. O outro policial o encarou com frieza. Cuidado com as palavras. Rapaz. A cidade não precisa de aventureiros colocando vidas em risco. Hans interveio antes que a tensão aumentasse. Senhores, posso garantir que tudo está sob controle. Esta motocicleta será usada com responsabilidade. Não há nada que justifique a preocupação da polícia. Depois de mais alguns minutos de inspeção, os homens se retiraram, mas não sem deixar um aviso. Vamos ficar de olho. Qualquer acidente, qualquer problema, e fechamos este galpão. Quando a porta se fechou, o silêncio pairou no ar. Beatriz suspirou, nervosa. Então é isso. O coronel já começou a mover as peças. Hans concordou. Ele teme perder poder. Essa máquina ameaça o império dele sobre os automóveis e carroças. Para ele, somos um perigo. Alberto apertou os punhos. Então temos que mostrar que estamos certos. Precisamos de uma demonstração pública. Algo que faça o povo apoiar a moto antes que o coronel destrua tudo. Hans olhou para os dois jovens e sorriu de lado. Corajoso, mas arriscado. O risco é maior se ficarmos escondidos, rebateu Beatriz. O senhor viu as pessoas nas ruas hoje. Elas estavam maravilhadas. Se mostrarmos isso em grande escala, ninguém vai conseguir parar a moto. Hans ficou em silêncio por alguns segundos. O brilho em seus olhos mostrava que já considerava a ideia. Talvez estejam certos. Mas teremos que escolher o momento com cuidado. Enquanto isso, no casarão luxuoso de Coronel Vasconcelos,
O clima era outro. Sentado em sua poltrona de couro, com um copo de uísque nas mãos, ele ouvia atentamente o relato do capanga que havia seguido Hans e visto a moto em ação. Então é verdade, murmurou o coronel. A desgraça anda mesmo. Sim, coronel. Vi com meus próprios olhos. A máquina corre pelas ruas e atrai a atenção de todos. O velho bateu o copo na mesa, furioso. Isso não pode continuar. Meus negócios com os automóveis vão para o ralo se essa maluquice pegar. As pessoas são tolas. Adoram uma novidade. Levantando-se, caminhou pelo salão, pensativo. Mas não se preocupem. Se Hans pensa que pode trazer essa invenção do demônio para cá, está enganado. Vou esmagar esse sonho antes que ele crie asas. Ele sorriu de forma sombria. Quero essa moto destruída. E se for preciso, destruam também quem se meter no caminho. O pacto. De volta ao galpão, Hans, Alberto e Beatriz faziam planos. Decidiram que em breve fariam uma exibição pública, talvez em uma praça central ou num evento esportivo, onde a moto pudesse ser apresentada de forma oficial. Precisamos que o povo a veja como algo positivo, disse Alberto. Se conquistarmos as pessoas, nem mesmo o coronel poderá impedir. Beatriz olhou para Hans, séria. O senhor sabe que isso pode nos colocar em perigo, não é? Hans respirou fundo, mas seus olhos brilhavam de determinação. Fraulein, o progresso sempre nasce do risco. E se essa moto é o futuro, então lutaremos por ele. Eles apertaram as mãos em um pacto silencioso. Aquele não era mais apenas o projeto de um engenheiro. Era o início de uma revolução. Naquela mesma noite, enquanto todos se preparavam para deixar o galpão, ouviram um barulho estranho. Vidros quebrando. Passos correndo. Quando correram para fora, viram que alguém havia tentado forçar a porta lateral. Pedaços de madeira estavam espalhados, e no chão, uma garrafa quebrada com cheiro de gasolina. Hans pegou o objeto, com o rosto sombrio. Eles tentaram incendiar o galpão. Beatriz ficou pálida. Meu Deus! Alberto cerrou os punhos, furioso. Isso foi o coronel. Ele não vai parar. Hans olhou para os dois jovens, sério como nunca. Agora não é mais apenas uma questão de progresso ou invenção. É uma questão de sobrevivência. Se quisermos que essa motocicleta tenha futuro no Brasil, teremos que enfrentá-lo de frente. A moto já não era apenas uma invenção, havia se tornado símbolo de uma batalha entre o futuro e o passado. Mas, para levá-la adiante, Hans, Alberto e Beatriz teriam que arriscar muito mais do que imaginavam. A manhã seguinte nasceu cinzenta em São Paulo. O cheiro de fumaça ainda impregnava o ar ao redor do galpão de Hans. O ataque da noite anterior deixara marcas no portão lateral, chamuscado e quebrado. Hans examinava os estragos com expressão dura, enquanto Alberto e Beatriz discutiam animadamente sobre o próximo passo. Se ficarmos parados, ele vence, dizia Beatriz, andando de um lado para o outro. O coronel quer que tenhamos medo, mas é justamente isso que não podemos demonstrar. Alberto, mais contido, cruzou os braços. Eu concordo. Mas não podemos simplesmente ligar a moto no meio da rua e esperar que as pessoas nos aplaudam. Precisamos de algo maior. Algo organizado. Hans, até então calado, ergueu o olhar. Estive pensando nisso. Há uma feira no próximo fim de semana. Feira de automóveis e carroças modernas. Vai reunir engenheiros, comerciantes e curiosos. Se conseguirmos uma apresentação lá, será impossível ignorar a moto. Beatriz abriu um sorriso de entusiasmo. Perfeito! É o palco ideal. Mas Alberto hesitou. E se o coronel estiver lá? Hans apertou os lábios, consciente do risco. Ele estará. Mas justamente por isso precisamos ir. Preparativos. Os dias seguintes foram intensos. O trio trabalhou dia e noite para deixar a motocicleta em perfeitas condições. O motor foi ajustado, os pneus revisados, e Beatriz cuidava da estética, polindo o tanque até que brilhasse como um espelho. Parece uma joia, disse ela, passando o pano uma última vez. Hans assentiu. Uma joia que pode mudar a história. Enquanto isso, Alberto se encarregava de convidar conhecidos, espalhando discretamente notícia de que algo revolucionário seria apresentado na feira. Muitos duvidaram, outros zombaram, mas alguns aceitaram comparecer apenas pela curiosidade. À noite,
Os três se reuniam para discutir detalhes. Era evidente que, por trás da empolgação, havia também o medo. E se eles tentarem sabotar a apresentação? Perguntou Beatriz, com a voz baixa. Hans respirou fundo. Então teremos que ser mais rápidos e mais fortes que eles. O dia da feira. O domingo amanheceu ensolarado, como se o próprio céu tivesse decidido abençoar aquele dia. A feira de automóveis acontecia numa grande praça do centro, com barracas, palanques e demonstrações de veículos que atraíam a multidão. Carroças reluzentes, automóveis importados, bicicletas modernas, tudo competia pela atenção do público. No canto mais afastado, Hans, Alberto e Beatriz preparavam sua estrela, a motocicleta. Um pano grosso a cobria, guardando suspense. Está pronto? Perguntou Alberto, o nervosismo evidente. Hans olhou para a moto coberta e depois para seus dois jovens aliados. Pronto ou não, é agora que mostramos ao Brasil o que trouxemos. O anúncio. Quando o relógio bateu meio-dia, Beatriz subiu no pequeno palanque improvisado. Sua voz clara ecoou pela praça. Senhores e senhoras, o futuro chegou. Apresento-lhes a primeira motocicleta a rodar no Brasil. Um burburinho imediato tomou conta do público. Risadas irônicas, olhares curiosos, cochichos desconfiados. O pano foi puxado e a moto surgiu, reluzente sob o sol. Isso é uma piada? Murmurou um comerciante. Uma bicicleta com motor? Parece perigoso. Gritou uma senhora. Hans subiu na moto, calmamente, e olhou para a multidão. Sem dizer nada, girou a chave e puxou a alavanca de partida. O motor rugiu alto, um som metálico e poderoso que fez todos se calarem por alguns segundos. O barulho era diferente de qualquer coisa já ouvida na praça. Não era o trote de cavalos, não era o ronco lento dos primeiros automóveis. Era algo novo, vibrante, quase selvagem. O rugido e o silêncio. Hans deu a primeira volta em torno da praça. A moto disparou com agilidade, desviando facilmente das carroças e automóveis parados. A multidão se afastava, espantada. Alguns cobriam os ouvidos, outros batiam palmas, maravilhados. Quando Hans voltou e parou diante do público, o silêncio reinava. Foi então que Alberto deu um passo à frente e falou com firmeza. Senhores, esta máquina não é uma ameaça. Ela é liberdade, é velocidade, é o futuro. Enquanto as carroças se arrastam e os automóveis ainda são luxo para poucos, esta moto pode mudar a forma como nos movemos. Beatriz completou. Não tenham medo do progresso. O que hoje parece estranho, amanhã será indispensável. Aos poucos, o silêncio foi substituído por aplausos. Primeiro tímidos, depois cada vez mais fortes. Crianças riam, homens batiam palmas, até algumas mulheres, antes assustadas, sorriram. A moto havia conquistado o público. A sombra do coronel. Mas entre os aplausos, havia também olhares de ódio. Coronel Vasconcelos, sentado numa poltrona luxuosa montada sob uma tenda, assistia a cena com o rosto vermelho de raiva. Ao seu lado, políticos e empresários cochichavam, preocupados. Está vendo, coronel? Disse um deles. O povo gosta. O velho apertou o charuto entre os dentes, furioso. Gosta porque não entende. Mas eu entendo. Essa geringonça vai atrapalhar meus negócios. E eu juro que vou enterrar essa ideia antes que floresça. Ele se levantou, jogando o charuto no chão. Preparem-se. Essa guerra está apenas começando. A ameaça velada. No fim da apresentação, quando já desmontavam o palanque, um homem desconhecido se aproximou de Hans. Era alto, de expressão fria, e falou baixo o suficiente para que apenas ele ouvisse. Belo espetáculo. Engenheiro. Mas aproveite enquanto pode. Há forças maiores que o senhor não pode enfrentar. Hans ficou imóvel, encarando-o. Diga ao coronel que não tenho medo. O homem deu um sorriso enigmático e desapareceu na multidão. Hans respirou fundo. O sucesso da apresentação fora inegável, mas agora ele tinha certeza. A batalha havia começado de verdade. O rugido da motocicleta conquistou o povo, mas também selou a rivalidade com o coronel. A partir de agora, Hans, Alberto e Beatriz não enfrentariam apenas o desafio da aceitação, mas também uma guerra declarada contra os poderosos que se sentiam ameaçados pelo futuro.
O sol já se punha no horizonte quando Hans, Alberto e Beatriz voltaram ao galpão naquela noite. O cheiro de pólvora e madeira queimada da primeira invasão ainda pairava no ar. Mas havia algo diferente agora: esperança. A apresentação na feira fora um sucesso. Eles haviam ouvido aplausos, visto olhares de admiração e até recebido propostas de empresários curiosos. Beatriz caminhava de um lado para o outro, ainda empolgada. Vocês viram? O rosto das pessoas. Parecia que estavam vendo magia pela primeira vez. Hans sorriu, cansado, mas com os olhos brilhando. Não era magia. Era apenas o futuro rugindo diante deles. Alberto, sempre mais cauteloso, mantinha as mãos nos bolsos. Futuro ou não, Hans, agora estamos marcados. O coronel Vasconcelos não vai deixar isso barato. O alemão suspirou, sentando-se em um banco de madeira. Eu sei, Alberto. Mas não podemos voltar atrás. O primeiro convite. 2 dias depois, um comerciante de São Bernardo, conhecido de Alberto, apareceu no galpão. Chamava-se seu Arnaldo, um homem simples, dono de uma oficina de carroças. Ele parecia encantado com a moto. Essa máquina, nunca vi nada igual. Se vocês aceitarem, eu quero levá-la para minha cidade. Façam uma demonstração lá. O povo precisa ver com os próprios olhos. Beatriz sorriu. É disso que precisamos. Levar a moto às pessoas, mostrar que não é só um capricho. Hans refletiu por alguns instantes, mas acabou concordando. Muito bem. Vamos até São Bernardo. A viagem. Na manhã seguinte, partiram. Hans guiava a moto, com Beatriz na garupa, enquanto Alberto seguia ao lado em uma carroça carregada com ferramentas e peças de reposição. As estradas eram precárias, de terra batida, cercadas por mata densa. O som da motocicleta ecoava forte, assustando pássaros e até alguns cavalos que passavam pelo caminho. A cada quilômetro, a máquina chamava a atenção de quem via. Crianças corriam até as cercas para olhar, homens tiravam os chapéus, mulheres murmuravam curiosas. Eles nunca esquecerão esse som, disse Beatriz, apertando os braços em volta de Hans. Hans apenas sorriu, concentrado no caminho. O espetáculo em São Bernardo. Quando chegaram à pequena praça de São Bernardo, já havia uma multidão esperando. A notícia da máquina que andava sem cavalo correrá rápido. Seu Arnaldo organizara tudo, improvisara um palanque e até chamar o padre da cidade, que observava com expressão desconfiada. Hans subiu na moto e mais uma vez deixou o motor rugir. A reação foi imediata. Gritos de surpresa, palmas, alguns até se benziam. Alberto, com sua voz firme, fez um discurso parecido com o da feira. Esta não é apenas uma invenção estrangeira. É uma nova forma de viver. Uma forma de vencer distâncias, de unir cidades, de libertar as pessoas da lentidão do passado. Beatriz completou com paixão. Imaginem o que essa máquina pode significar para nós, para nossos filhos. O futuro está diante de vocês. A plateia respondeu com entusiasmo. Alguns jovens se aproximaram, pedindo para tocar a moto, e até o padre, depois de muito hesitar, admitiu. O barulho é infernal, mas devo reconhecer que é algo impressionante. A primeira proposta. No meio da confusão alegre, um homem de terno se aproximou. Era elegante, bem falante e claramente não era dali. Chamava-se Gustavo Lemos, dono de uma empresa de transportes em Santos. Parabéns, meus jovens. O que vocês têm aqui pode mudar o Brasil. Imaginem, entregas rápidas pelo litoral, comunicação entre cidades em questão de horas, não de dias. Hans estreitou os olhos. E o que exatamente o senhor quer? Gustavo sorriu. Quero investir. Comprar algumas dessas máquinas. Talvez até abrir uma fábrica. Alberto ficou boquiaberto, mas Hans respondeu com cautela. Ainda não é hora. Estamos testando, aperfeiçoando. O empresário insistiu. Não demorem muito. O progresso não espera. Ele entregou seu cartão e foi embora, deixando no ar a promessa, ou a tentação, de transformar a moto em negócio. A traição silenciosa. O que Hans e seus amigos não sabiam era que entre a multidão havia também espiões do coronel Vasconcelos. Eles observavam, tomavam notas e depois enviavam relatórios ao patrão. Na mesma noite, em sua mansão, o coronel ouviu a descrição da demonstração em São Bernardo.
O povo está encantado, disse um dos capangas. Vasconcelos esmagou o charuto no cinzeiro com fúria. Encantado hoje. Amanhã pode estar dependente. Isso não pode acontecer. Um brilho sombrio passou por seus olhos. Se eles querem brincar de futuro, vamos mostrar a eles o preço disso. Preparem os homens. A armadilha. De volta ao galpão em São Paulo, Hans e os outros estavam exaustos, mas cheios de esperança. Conversavam sobre as possibilidades, sobre talvez construir uma segunda moto. Beatriz ria. Sonhadora. Imaginem, dezenas dessas máquinas cruzando as estradas. Hans olhou para o motor desmontado sobre a bancada. Ainda temos muito trabalho, mas sim, eu consigo imaginar. Foi nesse momento que Alberto percebeu algo estranho. Uma sombra se movia do lado de fora, perto da janela. Ele correu até a porta, mas não viu ninguém. Apenas pegadas frescas na terra. Estão nos vigiando, murmurou, apreensivo. Hans e Beatriz trocaram olhares sérios. A sensação de vitória que trouxeram de São Bernardo começava a se misturar com uma nova certeza. Estavam sendo caçados. O sucesso inicial e as primeiras propostas de negócio deixam o trio esperançoso, mas a espreita do coronel se torna cada vez mais perigosa. No próximo capítulo, eles enfrentarão a primeira grande represália, e terão de decidir até onde estão dispostos a ir por essa revolução. A noite estava silenciosa no galpão. Hans ajustava os últimos parafusos de um protótipo de carburador improvisado, enquanto Beatriz fazia anotações em um caderno já repleto de rabiscos e esquemas. Alberto, de guarda do lado de fora, observava a rua deserta. Desde a viagem a São Bernardo, a sensação de que estavam sendo observados não o abandonava. O som distante de cascos de cavalo rompeu o silêncio. Alberto se levantou, tenso, e pôs a mão na velha espingarda encostada na parede. Hans! Gritou, entrando apressado. Tem movimento lá fora. E não parece bom. Hans largou as ferramentas. Seus olhos se encontraram com os de Beatriz. Ambos entenderam, sem palavras. O coronel Vasconcelos havia decidido agir. A invasão. De repente, o portão do galpão foi arrombado com violência. Homens armados, vestidos de preto, invadiram o espaço, gritando e disparando tiros para o alto. O som ecoava como trovões dentro das paredes de madeira. Peguem a máquina! Rugiu o capataz à frente, com uma voz grave que gelou a espinha de Beatriz. Hans correu para proteger a moto, enquanto Beatriz se escondia atrás de uma pilha de caixas. Alberto, sem hesitar, disparou a espingarda, acertando um dos invasores no ombro. O homem caiu, mas logo outros avançaram. O galpão virou um campo de batalha. Ferramentas voavam, madeira se despedaçava. Hans gritava em alemão, tentando empurrar a moto para fora, mas dois homens o seguraram, tentando imobilizá-lo. Não! Beatriz correu até eles, golpeando um dos atacantes com uma barra de ferro. Hans se soltou por um instante, mas logo outro invasor acertou um soco em seu rosto, derrubando-o. Alberto lutava como podia, mas era claro que estavam em desvantagem. O incêndio! Foi então que um dos capangas acendeu uma tocha e a lançou contra uma das prateleiras. Em segundos, as chamas se espalharam pelo galpão, iluminando o caos em vermelho e laranja. Beatriz gritou: "Eles querem queimar tudo!" Hans, com o rosto ensanguentado, tentou erguer a moto, mas dois homens o empurraram contra a parede. "Essa máquina agora pertence ao coronel", sussurrou um deles com deboche. Alberto, ao ver o fogo se espalhando, tomou uma decisão desesperada. Pegou uma garrafa de querosene e a lançou contra os invasores mais próximos, criando uma explosão improvisada que abriu espaço por alguns segundos. Hans! Beatriz! Saíam daqui agora! Hans olhou para ele, atordoado. "E você? Eu seguro eles!" gritou Alberto, empunhando a espingarda. "Levem a moto!" A separação. Com esforço, Hans e Beatriz conseguiram empurrar a motocicleta para fora, atravessando a fumaça sufocante. Mas, atrás deles, ainda ouviam os disparos e a voz de Alberto resistindo sozinho. "Corram!" ecoava sua voz. "Não olhem para trás!" Do lado de fora, Hans montou rapidamente na moto, com Beatriz na garupa. O motor roncou alto, desafiando as chamas que já engoliam o galpão. Eles partiram pela estrada de terra, o vento frio da madrugada batendo no rosto,
mas o coração de ambos apertado pela incerteza. Beatriz segurava firme nos ombros de Hans, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele não vai conseguir sair, murmurou, com a voz embargada. Hans não respondeu. Apenas acelerou, o som do motor misturando-se ao estalo do fogo atrás deles. O destino de Alberto. Horas depois, já longe da cidade, pararam em uma clareira para recuperar o fôlego. O silêncio da mata era profundo, mas em seus corações havia apenas dor. Alberto, disse Beatriz, quase num sussurro. Hans, ainda tremendo, respirou fundo. Ele fez sua escolha. Salvou a nós e a moto. Mas eu juro, Beatriz, juro pela minha vida que isso não ficará impune. Beatriz enxugou as lágrimas, mas seus olhos agora brilhavam com algo diferente. Raiva. Então vamos até o fim. Nem que custe tudo o que temos. O coronel comemora. Enquanto isso, na mansão de Vasconcelos, os capangas que sobreviveram relataram o ocorrido. O galpão está destruído, coronel. Mas eles fugiram com a máquina. O coronel, fumando um charuto, deu um sorriso frio. Não importa. Agora eles sabem com quem estão lidando. Ele se levantou, caminhando até a janela de seu escritório. Continuem caçando-os. Não descansem até trazerem aquela máquina para mim. E se o tal Alberto ainda estiver vivo, tratem de acabar o serviço. O peso da perda. Na clareira, Hans e Beatriz observavam o nascer do sol. O céu tingia-se de vermelho dourado, mas para eles a manhã trazia apenas a sombra da perda. Hans fechou os olhos, lembrando-se do riso de Alberto, da forma como sempre cuidara deles como um irmão mais velho. Perdemos muito esta noite, disse Hans, com a voz rouca. Mas não podemos desistir agora. Beatriz segurou sua mão, firme. Ele não teria querido isso. Vamos honrar o sacrifício dele. Vamos fazer essa máquina correr pelo Brasil. Hans olhou para a moto, coberta de fuligem mas ainda intacta. O símbolo do futuro. O símbolo de tudo pelo qual agora precisavam lutar. E naquele instante, percebeu, já não era apenas sobre inventar uma nova forma de transporte. Era sobre resistir. Sobre sobreviver. Sobre desafiar o poder de homens como Vasconcelos. O sacrifício de Alberto muda tudo. Hans e Beatriz, agora sozinhos, precisam decidir como continuar sua luta. A perda fortalece a chama da resistência, mas o coronel está mais implacável do que nunca. O próximo passo levará ambos para uma jornada ainda mais perigosa, onde aliados improváveis surgirão, e a guerra pelo futuro sobre duas rodas se intensificará. A madrugada ainda estava escura quando Hans e Beatriz chegaram ao vilarejo de Santo André. O sacrifício de Alberto pesava sobre os dois, mas a chama de vingança e justiça queimava em seus corações. Eles haviam encontrado abrigo em uma pequena oficina escondida atrás de um armazém. O dono, um velho mecânico chamado seu Elias, era conhecido por ser contra os abusos do coronel Vasconcelos. Então é essa máquina que vocês salvaram? Disse Elias, passando a mão enrugada pelo tanque ainda chamuscado. Bonita. Diferente de tudo que já vi. Hans, exausto, assentiu. Ela é o futuro, Elias. Mas enquanto o coronel existir, será apenas um alvo. Beatriz, firme, completou. Precisamos enfrentar ele. Não dá mais para fugir. Preparativos para a batalha. Durante dias, Elias ajudou Hans a reparar os danos da moto. Trocaram peças, reforçaram o motor, poliram o metal. O ronco da máquina parecia mais forte do que nunca. Beatriz, por sua vez, procurava apoio entre os trabalhadores explorados pelo coronel. Muitos tinham medo, mas alguns, inspirados pelo sacrifício de Alberto, aceitaram se unir a eles. O coronel já tomou demais da gente, dizia um dos ferroviários, cerrando os punhos. Talvez seja a hora de alguém dizer basta. No fundo da oficina, em meio a peças e fumaça de óleo queimado, Hans olhou para Beatriz. Alberto acreditava que poderíamos mudar este país com uma máquina. Mas agora, sinto que só vamos conseguir isso se derrubarmos Vasconcelos. Beatriz segurou a mão dele, com os olhos cheios de determinação. Então vamos até o fim. O coronel prepara sua armadilha. Enquanto isso, no casarão de Campos do Jordão, Coronel Vasconcelos recebia notícias de seus espiões. Coronel, eles estão em Santo André. Estão reunindo gente contra o senhor.
O coronel tragou lentamente o charuto e soltou uma fumaça densa. Santo André! Que irônico! Foi lá que muitos começaram a sonhar com fábricas e liberdade. Pois bem, vamos esmagar esse sonho antes que crie asas. Ele se levantou, com o brilho frio nos olhos. Reúnam homens. Armados. Vamos acabar com essa farsa de uma vez por todas. O encontro marcado. Beatriz espalhou a notícia entre os trabalhadores. Eles enfrentariam o coronel na estrada que ligava Santo André à serra. Ali, diante de todos, a moto seria mostrada não como propriedade de Vasconcelos, mas como símbolo do povo. Hans, no entanto, estava dividido. Beatriz, e se for uma armadilha? Ele tem homens, armas. Nós temos apenas coragem e essa máquina. Ela, com firmeza, respondeu. E isso basta. O medo é a arma dele. A coragem será a nossa. O confronto na estrada. O sol nascia quando a poeira da estrada começou a levantar. De um lado, Hans e Beatriz, montados na moto reluzente, seguidos por um pequeno grupo de ferroviários, mecânicos e trabalhadores, todos armados apenas com ferramentas improvisadas. Do outro, o coronel Vasconcelos surgia a cavalo, cercado por dezenas de capangas armados com rifles. Seu olhar era de puro desprezo. Então é isso? Gritou o coronel. Dois sonhadores e uma geringonça querendo enfrentar o poder de verdade? Hans acelerou o motor, que roncou alto, ecoando pela estrada como um trovão. Não é só uma máquina, coronel. É liberdade. É o futuro. E o senhor não vai mais roubá-lo. Beatriz ergueu a voz, encarando os trabalhadores que tremiam atrás deles. Chega de viver de joelhos. Hoje mostramos que ele não manda em nossas vidas. O coronel riu, debochado. Coragem bonita, mas inútil. Atirem. A batalha. O primeiro disparo ecoou como um estalo seco. Os trabalhadores correram para os lados, jogando pedras e paus contra os capangas. A estrada virou um caos de gritos, fumaça e pólvora. Hans acelerou a moto, disparando contra a linha inimiga. O barulho ensurdecedor do motor confundia os cavalos dos capangas, que se assustavam e empinavam, derrubando alguns cavaleiros. Beatriz, na garupa, arremessava pedaços de ferro e gritava instruções. Pela esquerda, Hans. Desvia. Um dos capangas tentou derrubá-los com um disparo certeiro, mas a moto, ágil como um raio, desviou na última curva. O tiro atingiu apenas o chão, levantando poeira. Malditos! Rugiu o coronel, puxando seu próprio revólver. O duelo decisivo. Hans parou a moto diante do coronel, levantando uma cortina de poeira. Os dois se encararam. De um lado, a arrogância de décadas de poder. Do outro, a chama incansável de quem tinha tudo a perder. O senhor representa o passado, disse Hans, com firmeza. E o passado não pode parar o futuro. O coronel levantou o revólver. Então morra com seu futuro. Mas antes que pudesse atirar, Beatriz arremessou uma pedra com toda a força. O impacto atingiu a mão do coronel, fazendo a arma cair na estrada. Agora, Hans! Gritou ela. Hans acelerou, avançando contra o coronel. O barulho ensurdecedor do motor fez o cavalo do coronel empinar e derrubá-lo no chão. A multidão de trabalhadores avançou, dominando os capangas restantes. A queda de Vasconcelos. O coronel, caído no chão, tentava recuperar o revólver. Mas Beatriz chegou antes, colocando o pé sobre a arma. Ela olhou de cima, com ódio e firmeza. Isso é por Alberto. O coronel, pela primeira vez, parecia vulnerável. Os gritos de revolta dos trabalhadores ecoavam pela estrada, e a moto, ao lado de Hans, continuava roncando como um símbolo de vitória. Hans estendeu a mão para Beatriz. Acabou. Ela respirou fundo, olhando para o coronel derrotado e para os homens que, finalmente, se levantavam contra ele. Não, Hans. Isso está apenas começando. A queda do coronel abre caminho para o início de uma nova era. Mas será que a vitória na estrada será suficiente para transformar a moto em um verdadeiro símbolo nacional? No último capítulo, veremos como o sacrifício, a luta e o sonho de liberdade se tornarão parte da história do Brasil. A estrada estava em silêncio. O eco dos tiros e gritos da batalha ainda pairava no ar, mas o coronel Vasconcelos jazia derrotado, sentado no chão poeirento,
com os olhos cheios de ódio e impotência. Seus capangas, antes arrogantes, agora largavam as armas, rendidos pela força inesperada de trabalhadores comuns. Hans desligou a moto lentamente. O ronco do motor cessou, mas a vibração ainda pulsava no peito de todos ali. O silêncio não era de medo, era de vitória. Beatriz, com a respiração pesada, olhou ao redor. Os ferroviários e mecânicos, cobertos de poeira e suor, encaravam-na com respeito. Vocês não são mais escravos do coronel, ela disse, com voz firme. Hoje, provamos que a coragem vence a tirania. Seu Elias, o velho mecânico, caminhou até Hans e colocou a mão em seu ombro. Rapaz, essa máquina não é só ferro e fogo. Ela é esperança. Hans, cansado, abaixou a cabeça. Alberto devia estar aqui para ver isso. Beatriz se aproximou dele, segurando sua mão. Ele está em cada um de nós. A notícia se espalha. Nos dias seguintes, a queda de Vasconcelos correu como fogo pelas cidades vizinhas. Histórias exageradas surgiam. Uns diziam que Hans voava com a moto, outros, que ela rugia como um dragão contra os soldados do coronel. Mas o que importava era o simbolismo. Pela primeira vez, o povo acreditava que poderia enfrentar os poderosos. E no centro dessa esperança estava a moto, que logo ganhou um nome entre os trabalhadores: a Liberdade de Ferro. Em Santo André, um grupo de jovens operários pediu para ver a máquina. Tocavam o tanque de combustível como se fosse um relicário sagrado. É como se fosse mágica, murmurou um deles. Hans, meio envergonhado, respondia: não é mágica. É trabalho, invenção e coragem. Beatriz completava: é o que acontece quando as pessoas acreditam que o futuro pode ser diferente. A queda do coronel. Enquanto isso, Vasconcelos era levado sob custódia dos próprios homens que antes o temiam. A cidade, cansada de seus abusos, exigia justiça. Muitos acreditavam que ele jamais pagaria por seus crimes, mas seu poder havia ruído como um castelo de cartas. Um dos trabalhadores disse em voz alta, diante da praça lotada: o coronel não manda mais aqui. O tempo dele acabou. E, pela primeira vez em décadas, as pessoas sentiram que respiravam ar de verdade. O adeus a Alberto. Antes de seguir viagem, Hans e Beatriz visitaram um pequeno túmulo improvisado de Alberto, na beira da estrada. Levaram flores simples colhidas pelo caminho. Hans ajoelhou-se, passando a mão sobre a terra. Sem você, nada disso teria acontecido, meu amigo. Você acreditou quando ninguém mais acreditava. Beatriz, emocionada, acrescentou: prometemos que sua luta não seria em vão. E cumprimos. Agora, sua memória seguirá correndo por essas estradas. Hans ligou a moto e acelerou suavemente. O ronco ecoou pelo campo aberto, como uma homenagem àquele que sonhou primeiro. O futuro em movimento. Com o tempo, a moto se tornou mais do que um veículo, virou lenda. Trabalhadores contavam a história de como ela derrotou o coronel. Mecânicos tentavam copiá-la, inspirados em sua engenharia ousada. Crianças corriam pelas ruas fingindo segurar guidões invisíveis, imitando o som do motor. Hans e Beatriz seguiram estrada fora, levando a mensagem de liberdade por onde passavam. Em cada vila, mostravam a moto, contavam sua história e inspiravam mais pessoas a acreditar em mudança. Isso não é apenas uma máquina, dizia Beatriz em cada discurso. É a prova de que o futuro pode começar agora. Seu Elias, que acompanhava de longe o movimento, dizia com um sorriso orgulhoso: daqui a 100 anos, ainda vão falar dessa estrada, dessa luta e dessa moto. O clímax da transformação. Certa tarde, já no início de 1910, Hans e Beatriz chegaram à capital. A cidade estava em polvorosa, bondes elétricos cortavam as ruas, fábricas cresciam a cada esquina. O Brasil começava a respirar modernidade. Quando a moto foi vista pela primeira vez na Avenida Paulista, multidões cercaram os dois. Homens de terno e chapéu, senhoras com vestidos longos, crianças curiosas. Todos pararam para ver a máquina que rugia como um trovão em meio ao barulho urbano. Um jornalista se aproximou, apontando para Hans. Senhor, de onde vem essa maravilha? Hans respirou fundo e respondeu: não é minha. Ela é do Brasil. E Beatriz, com a voz firme, completou: e vai mudar o caminho de todos nós. O legado eterno.
Os anos passaram. Novas motos chegaram, vindas da Europa, dos Estados Unidos, do Japão. Mas nenhuma delas carregava o mesmo peso simbólico daquela primeira. A liberdade de ferro se tornou parte da memória coletiva. Historiadores registraram sua importância. Escritores a transformaram em poesia. E os motociclistas, que décadas depois cruzariam o Brasil em estradas asfaltadas, sempre lembrariam daquela primeira centelha. Hans e Beatriz nunca foram esquecidos. Não por seus nomes, mas pelo que representaram: coragem, amor e luta contra a opressão. A moto, silenciosa em um museu improvisado no interior paulista, parecia ainda rugir em silêncio. Quem se aproximava jurava ouvir, bem baixinho, o som do motor ecoando como um coração que jamais parou de bater. Assim nasceu a lenda da primeira moto no Brasil. Não apenas como uma invenção estrangeira trazida por mãos ousadas, mas como um símbolo de resistência, liberdade e esperança. O ronco do motor não parou naquela estrada poeirenta. Ele seguiu, geração após geração, até ecoar em cada motociclista que hoje percorre as rodovias do país, sentindo a mesma chama que moveu Hans, Beatriz e Alberto. Porque, no fundo, cada moto que cruza o Brasil carrega um pedaço dessa primeira viagem rumo ao impossível.